Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? Depois de 18 anos, a Procter Gamble ainda está pagando o preço da compra da Gillette. A Procter Gamble acabou de fazer uma grande baixa contábil de uma operação que eles realizaram lá em 2005, a compra da Gillette. Vamos entender um pouco desse histórico e vamos entender aqui quais são as condições atuais da Procter Gamble para o futuro. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News pegando um histórico das aquisições e desinvestimentos que a Procter Gamble realizou desde 2005 até agora. Então vamos lá, pessoal. Tudo começou lá em 1996, quando a Gillette ela comprou a Duracell. Por que isso é importante? Porque lá em 2005 a Procter Gamble vai comprar a Gillette. E a Gillette não tem só lâmina de barbear. Ela também tinha a unidade de pilhas e baterias que veio dessa aquisição em 1996. Perfeito. Aí o que aconteceu? Em 2005 veio a transação. Procter Gamble compra a Gillette por 57 bilhões de dólares. Naquela época, fazia bastante sentido para a Procter Gamble fazer essa aquisição, porque ela estava num processo de diversificação de portfólio. Qual foi o grande problema? O grande problema foi o valor pago, 57 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, o ágio dessa aquisição, reconhecido no balanço da Procter Gamble, foi de 35 bilhões de dólares para quem está vendo aqui na tela, né? O que isso significa? Significa que ela pagou 35 bilhões a mais do que ela conseguia identificar de valor contábil dentro do balanço da Gillette. Ou seja, ela teria que ter um plano de integração e crescimento da Gillette dentro da estrutura da Procter Gamble, projetada até o infinito, trazendo ao valor presente, que fosse maior do que os 57 bilhões que ele pagou. Beleza, né? Então, isso daí ficou como uma obrigação que a Gillette, que a Procter Gamble teria que executar para justificar esse ágio de aquisição tão alto, 35 bilhões, ou seja, pagou mais do que o dobro do que valia efetivamente o negócio, né? E aí o que aconteceu? Na época, né, de 2000 até 2009, o CEO era o A.J. Lafley. O A.J. Lafley foi um CEO muito conhecido no mercado porque ele conseguiu fazer a Procter Gamble passar de um faturamento de 39 bilhões em 2000, quando ele assumiu como presidente, estou mostrando aqui, e a margem operacional, margem líquida aqui, era de 8,9. Quando ele saiu em 2009, lembrando que em 2008 veio a crise do subprime e o mercado ficou muito ruim, ele entregou a empresa com 79 bilhões de dólares, com uma margem de 14,3, ou seja, margem maior e com faturamento quase 40 bilhões a mais. E aí ele se aposentou, perfeito. Aí colocou o Bob McDonald como CEO da empresa. Qual foi o grande problema? O grande problema é que o Bob ele não conseguiu fazer o ritmo de crescimento manter, né, o CAGR que tinha lá na última década. Chegou até uma receita líquida de 83,6 bilhões em 2012. No entanto, eu não sei se vocês estão vendo aqui na tela, o lucro líquido em 2009 foi de 13 bilhões. Aí caiu para 12 em 2010, 11,7 aqui em 2011 e 10 bilhões e 700 em 2012. A margem caiu de 14 para 11. E aí o que aconteceu? Os investidores, né, os acionistas da empresa começaram a ficar preocupados com a situação da Procter Gamble. Falaram assim, olha, eu acho que a Procter Gamble ela vai precisar fazer uma mudança de rota. Não dá para trabalhar com um portfólio tão extenso, né, e conseguir ter margens de lucratividades boas e ROIC para manter o ritmo de crescimento da empresa. O que eles começaram a fazer? Desinvestimento. Em 2012 mesmo, precisando de caixa, eles venderam a operação da Pringles por 2,7 bilhões de dólares para Kellogg's. Só para vocês terem uma ideia, a Procter Gamble criou a Pringles, né? E é meio difícil entender que isso daí veio hoje, sabendo como que funciona hoje a Procter Gamble com produtos para casa. Mas quem fundou a Pringles foi a Procter Gamble. Olha que sensacional, né? Vendeu esse negócio 2,7 bilhões. E aí começou a reestruturação. E também trocaram o management. E aí o que eles fizeram? Trouxeram o A.J. Lafley de volta em 24 de maio de 2013. Aí ele voltou como cargo de CEO e chairman para começar a executar de uma forma mais acelerada os desinvestimentos da companhia para focar em produtos de casa e produtos de saúde. Basicamente eram essas unidades de negócios as principais da empresa. Todo o resto que não era estratégico eles começaram a vender. Então vamos lá. Começou aqui, ó, dia 13 de novembro de 2014. A Berkshire, lá do Warren Buffett, comprou a Duracell por 3 bilhões de dólares. Então já vendeu Duracell, que não era um ativo estratégico na época. Depois, né, lá em 2015, Procter Gamble vende 43 marcas de beleza para Coty por 12,5 bilhões de dólares. E aí o A.J. Lafley ele saiu de novo da Procter Gamble. Olha, executei a simplificação de portfólio,
que eu tinha prometido. Agora deixa um outro CEO tocar esse negócio. E aí a Procter Gamble, ela começou agora com uma estrutura um pouco mais enxuta e com geração de caixa muito maior, começou a pensar em novas avenidas de crescimento. E aí em 2018 ela comprou um negócio de vitaminas e suplementos da Merck, alemã. Isso daqui foi no dia 19 de 4 de 2018. E aí hoje a Procter Gamble ela tem essas unidades de negócio. Produto para casa, a parte de saúde, tem algumas outras unidades de negócio, mas com um portfólio muito menos complexo do que tinha lá depois de várias aquisições. Beleza. E os resultados melhoraram? Melhoraram. Como você tem um portfólio menor, você vai ter uma receita menor. Só para vocês terem uma ideia, em 2023, ano fiscal deles, eles chegaram a 82 bilhões de receita, que era basicamente a mesma receita, um pouquinho abaixo da receita lá em 2013, 2014, né? Beleza. Aí você fala assim, então receita não cresceu. Mas, pessoal, olha a margem líquida, era 11%, foi para 14%. Beleza, né? Desculpa, foi para 18%. Tá aqui, ó, 18%. Então, com um portfólio mais simplificado, eles conseguiram ter uma receita menor, mas um nível de eficiência operacional muito maior. A margem passou de 11 para 18, tá? Então, hoje, a Procter Gamble está assim, tá com um portfólio muito mais enxuto do que tinha lá no passado, mas está conseguindo fazer uma estratégia de portfólio muito melhor do que tinha antes. Perfeito, né? Beleza. Só que aí veio essa baixa contábil agora. Por quê? Por causa daquele ágio de aquisição que a Procter Gamble reconheceu lá em 2005 no seu balanço. Vamos ver? Então bora. Quando anunciou a aquisição da Gillette em 2005, numa operação na casa de 57 bilhões de dólares, a Procter Gamble tinha como objetivo criar a maior empresa de produtos ao consumidor do mundo. O que ela não imaginava é que teria que ficar pagando pela transação quase 2 décadas após o deal. Então aqueles 35 bilhões de ágio de aquisição, se você não vai justificando que você vai conseguindo agregar cada vez mais valor para justificar aqueles 57 bilhões, você vai ter que fazer baixas contábeis. É basicamente isso que está acontecendo. Em razão de uma reavaliação do valor da fabricante de baterias e lâminas de barbear, a companhia anunciou uma baixa contábil de 1,3 bilhão de dólares. E vocês viram que tem bastante coisa para baixar, hein? Em documento enviado para a SEC na terça-feira, dia 5 de dezembro, a Procter Gamble informou que a baixa contábil foi feita por conta de uma taxa de desconto mais elevada que a estimada anteriormente, do enfraquecimento do dólar em relação a outras moedas e dos custos oriundos de um programa de reestruturação que vem conduzindo. A reestruturação da Procter Gamble refere-se ao ajuste em alguns mercados, especialmente na Argentina e Nigéria, para lidar com condições macroeconômicas e fiscais desafiadoras. Segundo a companhia, esta frente deve ter um impacto de 1 a 1,5 bilhão, que serão reconhecidos ao longo dos anos fiscais encerrados no dia 30 de junho de 2024 e 2025. Ou seja, ainda vai ter mais baixas contábeis para frente, porque eles estão vendo que aquela estratégia de crescimento que eles tinham desenhado lá em 2005, eles não vão conseguir executar. Basicamente é isso, né? Não é a primeira vez que a Procter Gamble realiza uma baixa contábil na Gillette. Em 2019, ela registrou uma despesa de cerca de 8 bilhões, segundo o Wall Street Journal, citando a desvalorização cambial e a contração do mercado de lâminas de barbear em alguns países. E pessoal, isso veio bastante por competição. Por quê? Vamos ver? Por anos, a Procter Gamble conseguiu colher os frutos da incorporação da Gillette, que foi desenvolvendo produtos mais sofisticados e com preços maiores. Mas com a chegada das marcas mais baratas a partir de 2010, como a Dollar Shave Club, adquirida pela Unilever em 2016 por 1 bilhão de dólares, e com muitos homens passando a cultivar a barba, a Gillette precisou rever o seu modelo de negócio e apostar em produtos mais baratos. Então, vocês viram, nível de competição e até hábito de consumo mudou bastante, e isso obviamente vai fazer a projeção de geração de valor futuro ser um pouco menor. No ano fiscal de 2023, encerrado em junho deste ano, a divisão de grooming, que inclui as lâminas de barbear da Gillette para homens, a marca Venus, voltada para mulheres, e os barbeadores elétricos Braun, registrou uma queda de 3% nas receitas para 6,4 bilhões de dólares. Já a receita total da Procter Gamble avançou 2% para 82 bilhões, como a gente viu lá no balanço. Então, olha que interessante, pessoal. Isso daqui é uma coisa que eu ensino nas aulas de finanças, que é o seguinte. Uma transação, ela precisa ser muito bem desenhada, tanto em termos estratégicos, ou seja, o que você vai fazer com o ativo, qual que é o plano para você comprar aquele ativo e incorporar isso dentro da sua companhia, e o valor pago. Quando você paga muito caro,
em relação a uma empresa que você está comprando, você gera um ágio de aquisição gigante e aí você tem pouca margem de manobra para errar na sua estratégia de crescimento. Por quê? Porque se você paga um valor muito alto, você executar direitinho a sua estratégia de crescimento é obrigação. Se você não fizer isso, você vai ter que fazer baixas contábeis do valor enorme que você pagou lá no passado, e isso obviamente vai prejudicar os resultados de curto prazo da companhia. Então é sempre interessante você, primeiro, analisar um ativo de uma forma estratégica e também fazer o valuation de forma correta para você pagar um valor justo que vá gerar valor de fato para a companhia. Quando você faz essa baixa contábil, basicamente o que a Procter Gamble está falando para o mercado é o seguinte: paguei mais do que deveria no passado, ou seja, queimei dinheiro do acionista. Basicamente é isso, tá? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.